Modelagem de dados, um assunto que todo mundo que estuda Salesforce precisa conhecer. Meu nome é Aline, eu sou analista funcional Salesforce, e no vídeo de hoje a gente vai colocar a mão na massa, vamos criar objetos, campos, vamos falar também sobre a importância dos relacionamentos, sobre o papel das automações, vamos passar também pelos layouts de página, para que você entenda um pouco mais sobre o que seria a modelagem de dados dentro do escopo do trabalho de um analista funcional Salesforce. Bom, então, para começar, o que seria a modelagem de dados? Seria a forma como nós, né, administradores do sistema, que trabalhamos na configuração, nós criamos e também organizamos as informações dentro do Salesforce. E o que é a Salesforce? Salesforce hoje ela oferece tecnologia para que as empresas elas consigam acompanhar todo o ciclo de vida de um cliente dentro de uma empresa. Desde o momento em que ele é apenas um potencial, a empresa ainda não sabe se ele vai ser de fato um cliente, vai consumir os seus produtos, mas lá atrás alguns indicadores apontavam que essa pessoa poderia se tornar um cliente dessa empresa. Então, quando o cliente ele se encontra nesse momento assim de potencial para se tornar um cliente convertido, ele é chamado de lead. Então, ele nasce no Salesforce como um lead, para que, através de alguma estratégia ou de alguma forma, esse cliente ele seja abordado, ele seja exposto a alguma oferta dessa empresa, e ele demonstrando interesse em conhecer essa oferta, em fazer um orçamento, esse lead se torna uma oportunidade, ou seja, ele quer conhecer um produto ou um serviço dessa empresa. Então, ele sai daquela posição de potencial consumidor para alguém que já tem demonstrado um interesse em consumir um produto da empresa, a depender da proposta que ele vai receber. Nessa fase, onde ele sai de lead para oportunidade, ele também ganha uma conta e um contato dentro do Salesforce. Então, ele vira uma conta, um contato e uma oportunidade. Se esse cliente ele for do tipo pessoa física, via de regra, como que ele vai entrar no sistema? Como que ele vai ser convertido no sistema? Com uma conta em seu nome e também um contato em seu nome, e o produto que ele pode consumir é essa oportunidade, que vai passar por algumas fases para definir se ele vai ou não ser convertido, se ele vai ou não contratar um serviço ou um produto dessa empresa. Quando esse cliente se contata do tipo pessoa jurídica, via de regra, a conta é em nome da empresa e o contato é em nome do responsável por essa empresa, que é com quem eu estou, né, como empresa, me relacionando e utilizando o sistema para me ajudar, para me auxiliar a gerenciar todo esse relacionamento. E a oportunidade é esse produto que pode ser convertido. Então, dessa forma, fazendo esse pequeno overview, o que a Salesforce faz? Ela é um sistema que nos oferece tecnologia para que a gente consiga gerenciar esse relacionamento, porque é um relacionamento que envolve muitas etapas. E quanto melhor você conseguir estruturar essas etapas, desde o momento que ele é potencial, até essa fase de orçamento, e depois também, porque uma vez que ele é convertido, o relacionamento ele continua. Ele continua para um contato de uma garantia, ele continua para acompanhar o pagamento dessa compra, esse relacionamento ele continua se for um serviço, uma assinatura, que aí é um relacionamento maior, esse relacionamento continua porque a empresa comercializa outros produtos e ela quer converter esse contato, esse cliente para outros produtos também, então esse relacionamento ele não acaba, quanto melhor estruturado, melhor é a visão que o usuário do sistema ele vai ter desse ciclo de vida do cliente, essa visão única do cliente em todas as etapas. Então, a Salesforce, ela oferece essa visão única, você consegue, em poucos cliques, ter informações sobre todo o ciclo de vida desse cliente, todas as informações desse cliente no relacionamento dela com a empresa, mas a Salesforce também, através de relatórios e de dados, ela consegue mostrar gráficos e insights, por exemplo, de uma campanha. Como que foi a campanha de vendas X? Ah, ela foi boa, ela
superou as expectativas, ela ultrapassou as metas ou ela não foi tão boa. Então, com isso, ela consegue ter cada vez mais informações para entender os interesses dos seus clientes e, com isso, fazer mais negócios baseados em quê? Em dados e em informações. E onde que a modelagem de dados entra nisso tudo? Bom, se lá atrás, quando a gente está criando um sistema para o cliente, a forma de criar essa estruturação, a forma como essa informação vai entrar no sistema, se isso for estruturado de uma maneira planejada, da melhor maneira possível, que envolve a modelagem de dados, é claro que à medida que esse sistema for sendo utilizado, a forma de você gerenciar essas informações vai ser muito melhor. Ou seja, a modelagem de dados, ela trata da forma como a gente cria e estrutura essas informações no sistema, visando a forma mais responsiva que esse sistema vai ser utilizado futuramente, que é uma questão de organização, que vai gerar produtividade, vai gerar uma facilidade muito grande de uso, né, do usuário do sistema ali no dia a dia. Quem utiliza esse sistema, insere as informações, quanto melhor esses dados estiverem estruturados, mais produtivo vai ser o trabalho dessa pessoa. Então, para a gente colocar a mão na massa e criar assim, os principais elementos que fazem alusão a essa fase de modelagem de dados, eu tenho aqui uma atividade onde nós vamos criar para uma imobiliária, é o exemplo que a gente vai utilizar. Nós temos o objeto, nós vamos criar alguns campos, nós vamos passar pelo layout de página. Também quero aprofundar um pouco nesse vídeo sobre lista de opções, que é um tipo de campo do Salesforce. Campo de relacionamento também a gente vai passar, e vamos dar uma passadinha por automações, tá? Que seriam, assim, os elementos fundamentais da modelagem de dados, certo? Então, para a gente começar o nosso mão na massa, nós vamos vir aqui na nossa engrenagem, tá vendo? Ó, setinha aqui, lado superior direito da tela, configuração. Nós vamos clicar nela, configuração. Nós vamos vir aqui na nossa abinha do gerenciador de objetos. Clicamos. E aqui, olha, estão todos os objetos que a Salesforce já traz por padrão do sistema. Por que existem esses objetos padrão? Porque na maioria dos projetos é comum ser necessário ter esse objeto. Então, a Salesforce já traz muita coisa pronta que, via de regra, é útil, é necessário para a maioria das empresas. Então, ele já traz pronto para facilitar o nosso trabalho. Como que vocês poderiam entender na prática o que é um objeto, um campo e um registro? Mentalizem, por exemplo, uma planilha de Excel. Acredito que a maioria das pessoas aqui tenham uma familiaridade com a planilha de Excel. Então, quando você cria e salva, vamos supor essa planilha com o nome de finanças, com o nome de despesas, ali no Salesforce você teria um objeto. Então, a sua planilha que você salvou com o nome de despesas é, por exemplo, o objeto ativo aqui no Salesforce, né? Então, um objeto seria uma planilha de Excel, um arquivo de Excel. Dentro dessa planilha, nós temos as colunas e as linhas. As colunas são representadas pelos campos, e as linhas a gente pode comparar com os registros no Salesforce. Por que a coluna é um campo? Porque, por exemplo, você tem a sua planilha de despesas, e ali na coluna número 1, lá em cima, na linha 1, no registro 1, você vai escrever nome da despesa. Na coluna número 2, você vai escrever data de vencimento. Na coluna de número 3, você vai colocar valor. Na coluna de número 4, você vai colocar, talvez, quantidade de mensalidades. Enfim, então as colunas, elas são os temas. E embaixo você vai organizar as informações das suas despesas conforme essas colunas. Então, a coluna de número 1, que é a coluna do nome da despesa, pode ser representado pelo campo do tipo texto em Salesforce. Por quê? Porque ali você vai escrever o nome da despesa, que é um texto e que pode ter número também. E o campo de texto do Salesforce, por sinal, é um campo que pode receber tanto letras quanto números. Depois você vai ter o campo da data de vencimento dessa despesa, a coluna que é representada também por um campo. Salesforce também te oferece a possibilidade de criar um campo do tipo data, ele já te entrega esta configuração, né, que é um desenvolvimento mais declarativo, mais funcional, então você não precisa trabalhar com código, você já tem a opção de criar um campo do tipo data, que já vai vir pré-configurado
para que a informação a ser digitada nesse campo já venha configurado para ser uma informação de data. Da mesma forma, o valor, você pode utilizar um campo do tipo número, você pode usar um campo do tipo moeda, para quê? Para que naquele registro você consiga cadastrar o valor. E os registros são isso, eu tenho são esses, né? Eu tenho a despesa de Netflix, né? Então eu vou escrever lá no nome da despesa Netflix, o vencimento é sempre no dia 10 de todo mês, o valor é R$ 56 e a minha prestação é 10, número 10, né? É o mês 10 que eu pago Netflix. Esse é um registro que tem as informações pertinentes à minha despesa com a Netflix, que é um histórico. Vamos supor, eu sou cliente há anos. Ao longo desses anos, se eu tenho ali um registro onde eu coloco o meu histórico de relacionamento com a Netflix, qual mês que aumentou a despesa, em qual mês que eu mudei de plano, eu consigo ter informações ao longo do tempo do quanto que até hoje eu investi na Netflix, de quanto que essa despesa representa na minha receita. E o que é isso no final das contas para a gente? São informações, são dados, e no universo de Salesforce, no relacionamento com o cliente, quanto mais dados você tem, quanto melhor estruturados esses dados estão, quanto melhor organizados, melhor também para a fluidez da sua empresa. Você consegue obter insights e tem muito mais produtividade à medida que a sua visão do seu relacionamento com o cliente está muito bem estruturada dentro de um sistema. Voltando aqui agora e explicando para vocês um pouco o que seria o objeto, campo e registro, nós vamos criar o nosso objeto. Então, a gente vai vir aqui no botão de criar e vamos escolher essa primeira opção aqui chamada objeto personalizado. O nosso objeto, ele vai se chamar imóveis, porque aqui nós estamos trazendo o exemplo de uma imobiliária. Essa imobiliária ela já está utilizando o aplicativo de vendas, que já vem com alguns objetos padrão, mas para o projeto, no momento do refinamento com o cliente, o consultor Salesforce entendeu que seria necessário criar um objeto personalizado. Para quê? Para que esse objeto seja responsável por cuidar da parte de estoque de imóveis. À medida que os imóveis são cadastrados no sistema, eu tenho um objeto que vai organizar essa parte desse estoque. Gente, minha máquina está tão lenta. Então tá, então o rótulo aqui vai ser imóveis, rótulo no plural imóveis também, aqui, vamos colocar imóvel aqui, pronto. Sexo masculino ou feminino? Masculino, o imóvel. Aqui, ó, caractere especial, não existe no inglês, né, que é a linguagem padrão do sistema, então a gente tira para não aparecer aquele underline. Aqui embaixo, na descrição, você pode definir para que serve esse objeto, né? Conforme a gente já falou alguns minutos atrás, eu vou passar, mas quanto mais informação você tem, melhor para o futuro, à medida que outras pessoas vão administrar esse sistema, quanto mais informação eles tiverem do que foi configurado aqui no back-end, é melhor, tá bom? Nome de registro pode ser nome de imóveis, tipo de dados pode ser texto, como permitir relatórios, atividades, também são recursos opcionais, tá vendo? Informações que você pode ou não marcar. Permitir pesquisa. Vamos lá. Opções de criação do objeto. Essa parte aqui é importante porque toda vez que você cria um objeto, para você conseguir inserir ele num aplicativo, você precisa criar uma tab para ele. Se eu clico aqui, ó, nessa última opção da página, eu já sou encaminhada automaticamente para a parte de configuração da tab. Então, fica mais produtivo o meu trabalho na parte de configuração, porque eu não tenho que vir aqui depois em setup e em guias, tá vendo? Ó, início, guias, eu consigo entrar na guia. Mas se eu marco aqui, ó, eu já inicio o assistente automaticamente. Aqui eu cliquei em salvar e olha onde eu vou cair. Olha, vim para cá, ó, tá vendo? Ó, já marcou aqui início. Na parte de guias que está aqui dentro, está aqui nessa grade de recursos, o meu objeto é o imóvel e eu vou escolher uma guiazinha, um iconezinho. Vamos colocar chaves. Também posso fazer a parte da descrição, não vou fazer, mas é importante para uma questão de organização. Eu avanço.
Aqui, gente, ele já me traz para uma tela que diz o seguinte: você quer que esse objeto ele fique ativado para todos os perfis que existem no sistema? Esses perfis que estão aqui, gente, todo usuário do sistema ele precisa ter um perfil. E esse perfil, via de regra, define o que você consegue ou não ver no sistema. Nós, geralmente, nós somos cadastrados como usuários administradores do sistema. O administrador tem acesso a tudo, porque é ele que cuida dessa configuração. Então, ele precisa ter acesso a tudo. Se ele não tiver permissão para ver, por exemplo, um objeto, ele não consegue mexer em alguma coisa que se faz necessária ali no momento que o sistema está sendo utilizado e surgiu um problema relacionado àquele objeto. Então, aqui, olha, ele já me traz um recurso de dizer o seguinte: eu preciso que esteja ativado somente para o administrador do sistema e para o B2B aqui. Os outros ficam desativados. Aqui, no caso, a gente vai manter o padrão, mas é só para explicar para vocês que o sistema mesmo, ele já diz para você quais são os perfis que podem visualizar esse objeto que você está criando. Aqui a gente vai manter todos e vai avançar. Da mesma forma, os aplicativos. Quais são os aplicativos que podem ver esse objeto que você está criando? Aqui, olha, eu vou manter só no vendas, tá bom? Então, é só no aplicativo de vendas que ele vai aparecer, nos outros ele não vai ser visível. E no caso, como aqui a gente está fazendo um exemplo que é válido para o aplicativo de vendas, então atende a nossa expectativa. Eu vou salvar. E o nosso objeto está criado, olha, nós estamos em gerenciador de objetos, o nome é imóvel, e aqui eu tenho os recursos que eu posso criar, né, nessa modelagem do objeto imóvel. E a nossa segunda etapa vai ser criar campos para esse objeto. Então, eu venho aqui em campos e relacionamentos, e eu vejo que aqui eu já tenho alguns campos que eles são criados automaticamente. Esses campos, eles são padrão do sistema, tá, gente? É o nome, é um campo que você não consegue escapar, porque esse registro ele vai precisar ter um nome, né? Lembrando lá a situação da planilha da despesa, toda despesa tem um nome. E você se baseia no nome da despesa para poder fazer a sua pesquisa. Aqui funciona da mesma forma. O proprietário também, a assinatura do usuário do sistema que está logado e que criou aquele registro já vem ali embaixo, então já é preenchido automaticamente. Da mesma forma, quem criou e quem modificou. Esses três aqui, ó, eles vêm iguais quando você cria um registro, mas o proprietário você pode mudar. Exemplo, eu sou uma administradora de Salesforce dentro dessa imobiliária, e eu crio os registros. Mas não sou eu que vou gerenciar a venda de um imóvel. Eu vou passar, então, para um assessor de vendas, para um corretor de imóveis. O que que eu faço? Eu dou a propriedade para o assessor de imóveis lá, né? Para o corretor de imóveis. Mas quem criou fui eu como usuária do sistema. Essa pode ser uma regra de negócio, mas a regra de negócio pode ser diferente também, tá, gente? Só para exemplificar para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês que o campo padrão ele é mais enrijecido, não é qualquer coisa que vocês conseguem modificar. Esse do nome, então, ele é um campo bem restrito. Mas nós vamos fazer uma pequena edição aqui para vocês verem uma possibilidade de mudança que ele tem. Então, eu fui lá no finalzinho, cliquei em editar, e eu vou colocar aqui, ó, o rótulo, o nome desse campo vai passar a ser imóveis, tá? E o tipo de dados vai ser numeração automática. O que eu quero dizer com isso? Em vez de eu escrever o nome do imóvel, que aí seria a opção texto, eu quero que esse campo ele seja gerado automaticamente através de uma numeração. E aí eu vou utilizar, por exemplo, esse tipo de formatação aqui de numeração automática. Ó. A0000, e ele vai começar pelo... Ok? Ele vai começar pelo 1. Tá? Então, o primeiro registro que eu criar lá no sistema, o campo do nome vai ser uma numeração automática que vai ser representada por A0001 e o segundo 0002 e assim por conseguinte. Então, é um campo que eu já não preciso preencher, porque ele vai ser gerado automaticamente com um serial, com uma numeração. E agora eu vou criar outro campo que ele vai ser um campo do nome valor. Qual o valor desse imóvel? Então, tá bom. Então, eu vou criar um campo, e esse campo vai ser do tipo moeda. Moeda. Eu avanço. O campo vai se chamar valor. O comprimento, se eu mantenho 18 aqui, é uma sequência de até 18 números, eu tenho um número inteiro. Mas imóveis, eles podem ter centavos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar
duas posições daqui e vou colocar 2 casas decimais aqui, de forma que eu consiga ter um valor com centavos, tá? Da mesma forma aqui, olha, eu tenho descrição e texto de ajuda para criação de campo. A descrição é um campo que é voltado para nós, administradores do sistema. Esse campo serve para o usuário do sistema, no aplicativo de vendas, cadastrar o valor do imóvel, dentro do objeto de imóveis. Já o texto de ajuda é um texto que é para o usuário do sistema. Quem está no dia a dia ali, dentro do aplicativo de vendas, utilizando o sistema, cadastrando imóveis, se relacionando com o cliente, ele vai ter um texto de ajuda que vai dizer, escreva aqui o valor desse imóvel. Né? Isso parece bastante óbvio para esse campo, mas alguns campos necessitam de um textinho de ajuda para facilitar que o usuário do sistema ele entenda o que ele precisa preencher ali, e na descrição também facilita muito o trabalho de quem é administrador do sistema e futuramente vai precisar de dar uma manutenção nesse campo. Eu avanço. Podemos deixar o restante das informações padrão. Vou deixar para todos os perfis verem esse campo, mas esse campo vai ficar disponível somente no layout do imóvel. A gente está criando ele dentro do objeto imóvel. Então, ele vai ser visível dentro do layout imóvel. E aqui eu peço para salvar e criar, que é mais produtivo, que ele já vai me jogar novamente para a tela de criação de campo. O próximo campo que nós vamos criar é um campo de pesquisa com o nome do proprietário. Aqui, qual é o nosso raciocínio antes de criar esse campo? O campo de relacionamento, ele facilita a minha navegabilidade de um objeto para o outro quando esses objetos têm um relacionamento. Então, eu sou, vamos supor, uma corretora de imóveis e eu estou cadastrando um imóvel. Só que eu preciso saber quem é o proprietário desse imóvel. Então, o que eu faço? Eu crio um campo de relacionamento, onde dentro do meu layout eu vou ter acesso ao nome do proprietário desse imóvel e rapidamente, através de um link, de um clique, eu consiga ir para as informações desse proprietário. Então, o que eu tenho a mais de informação no registro desse proprietário? O CPF dele, se ele tem outros imóveis cadastrados, a situação dele na empresa, o endereço, dados de contato. Então, eu não trago isso para o cadastro do imóvel. No cadastro do imóvel, eu tenho somente o nome do proprietário. Só que se eu clicar no nome do proprietário, eu já sou levada para uma tela com todos os detalhes. Né? Uma forma produtiva e organizada de você navegar de um objeto para o outro, de um registro para o outro, que tem um relacionamento direto com o outro. Então, é aí que entra a importância de vocês entenderem a modelagem de dados, porque o planejamento passa também por esse entendimento. Como que a gente cria um campo de relacionamento? Aqui, ó, relacionamento de pesquisa. Esse é o que você consegue pesquisar, por exemplo, o nome desse proprietário e navegar até as informações dele. Aqui, esse objeto está relacionado ao objeto de contato, porque é no objeto de contato que eu tenho os dados desse cliente, desse proprietário de imóvel. O rótulo do campo pode se chamar proprietário do imóvel, tá bom? Aqui a gente corrige a API, tira os caracteres especiais. Relacionamento filho pode se chamar imóveis, que é o que vai aparecer nas listas relacionadas. Eu avanço. Eu criei anteriormente isso aqui, mas eu perdi o vídeo e tem algumas informações salvas aqui nessa org. Podemos deixar visível para os contatos do jeito que está padronizado. Vamos inserir esse campo já no layout de imóvel. A gente avança. E ele também vai aparecer no layout de contato. Por quê? Porque um se relaciona com o outro, certo? Mas aí a gente vai deixar só no contact layout, que é o mestre aqui do objeto contato. Só para exemplificar para vocês. E eu salvo. Então, nós temos mais um campo criado.